Olá, turma! A aula já vai começar. Vamos preencher nosso calendário? Hoje é terça-feira, dia 25. Pinte o quadradinho do número 25 do mês de maio do ano de 2021. Muito bem, crianças! Vamos começar nossas atividades. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Essa semana, na aula de matemática, nós vamos aprender um conteúdo novo. Você sabia que tem coisas no seu dia a dia que são leves e tem coisas que são muito pesadas? Tem coisa que a gente precisa da ajuda do papai e da mamãe para pegar pra gente. E tem coisa que a gente já consegue pegar sozinho. Isso aqui atrás é uma balança, isso mesmo, uma balança tipo daquelas antigas. Eu quero te perguntar e te fazer um desafio. O que você acha que é mais leve? Uma laranja ou uma manga? Qual desses dois você acha que é mais leve? Vamos colocar na balança para a gente ver? Do lado de cá, eu vou colocar a laranja. Vamos ver. Olha! Como é que desceu? Esse potinho, como está vazio, ele ficou lá em cima. E esse aqui, como está laranja, ele já abaixou. Vamos ver se a manga é mais pesada ou mais leve. Olha lá. O que vocês acham? Ah, a manga é mais pesada. Olha como o potinho está bem mais para baixo do que a laranja. Então, a manga é mais pesada do que a laranja. Agora vamos tirar a manga e a laranja aqui. Nós vamos comparar a laranja com o limão. Quem você acha que é mais pesado? A laranja ou o limão? Vamos colocar o limão do lado de cá? Ó, desceu só um pouquinho. Agora vamos colocar a laranja. Será que ela é mais pesada ou mais leve? Olha, crianças, ela é um pouco mais pesada do que o limão. A parte de cá já está um pouquinho mais baixa do que o limão. Mas não deu tanta diferença como a laranja e a manga, porque a manga é muito mais pesada. Aqui, como a professora tem um limão bem grande, ele quase deu o peso da laranja. Nossa, falando nisso, essa brincadeira me deu até sede. Peraí que eu vou beber um pouquinho de água. Crianças, eu tenho 2 xícaras para beber minha água. Essa aqui e essa aqui, olha. Vou colocar uma do lado da outra para você ver. E aqui eu tenho um jarro cheio de água. Qual dessas 2 xícaras você acha que eu vou conseguir beber mais água? Nessa aqui, a xícara A ou na xícara B? Ah, muito bem, na xícara A. Por quê? Ela cabe mais água. Essa aqui é muito pequenininha. Então, a capacidade dessa xícara aqui, ó, cabe muito mais água. Você quer que eu te prove por quê? Olha o tanto de água que eu enchi, ó. Tá cheio, ó. Você acha que essa água que tá aqui dentro cabe dentro dessa xícara? Vamos testar? Ó, até derramou e olha o tanto de água que tem lá ainda. Ou seja, essa xícara aqui não tem a mesma capacidade que essa xícara de cá. A xícara A, que aqui cabe muito mais água. Vai um golinho aí? Quando a gente fala de líquido igual a água é um líquido. Líquido é que olha a mão da gente, igual leite, água, óleo. Aqui nesse jarro cabe 2 litros de água. Só que esse jarro aqui não é o tamanho dessa xícara. Ou seja, vai caber muito mais líquido nessa jarra do que nessa xícara. E nessa xicrinha vai caber muito menos litros, muito menos água do que nessa xícara maior e do que essa jarra. No dia a dia, fazemos muitas medições. Medimos comprimento, massa, capacidade. Felipe, você entendeu aquela aula sobre medidas? Entendi sim. Matemática é fácil. Poxa, Felipe, eu queria tanto pensar como você.
Mas a gente mede o tempo todo, Sofia. Você usa régua na escola, não usa? Claro! Então você está medindo comprimentos. Para isso, poderia usar também uma fita métrica ou uma trena. Eu tenho 1,30 m de comprimento. E como 1 metro tem 100 centímetros, isso quer dizer que você tem 130 centímetros de comprimento. E por que usamos unidades de medida diferentes? Depende do que você quer medir, Sofia. Para coisas pequenas, usamos unidades menores, como o centímetro. Mas o comprimento desse corredor em centímetros, por exemplo, seria um número enorme. Então é melhor usar 1 metro para isso. Claro! E assim como o metro mede grandes comprimentos, existe o quilômetro, para os comprimentos ainda maiores. E 1 quilômetro é igual a quantos metros? 1000 metros! Puxa, que longe! Sofia, e o que a balança mede quando subimos nela? Ela mede nossa massa. Minha massa é 35 quilogramas. Quilograma é uma das unidades de medida para massa, mas há outras, como o grama, para pequenas massas. E 1 quilograma é o mesmo que 1000 gramas. Muito bem! Já a tonelada é usada para medir grandes massas. E 1 tonelada tem quantos quilogramas? 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. Nossa, é muito pesado! E para medir a capacidade de um recipiente, Sofia, você usaria litro ou mililitro? Depende do recipiente. Se fosse pequeno, usaria mililitro. Se fosse maior, usaria litro. Muito bem, você já está pegando o jeito. Sabia que 1000 mililitros equivale a 1 litro? Que legal! 1000 metros é o mesmo que 1 quilômetro. 1000 gramas, 1 quilograma. 1000 quilogramas, 1 tonelada. E 1000 mililitros, 1 litro. Viu só como não era difícil? Vamos aprender mais um pouquinho lá no livro de matemática? Olha lá, crianças, hoje nós vamos fazer a página 166, 167, 168 e 169. Na página 166 e 167, vem falando a primeira parte que a professora mostrou para vocês sobre leve e pesado. Vocês vão responder no próprio livro. Aqui no número 3, que é para completar, você vai escrever nessa linha aqui as respostas adequadas, combinado? Na página 168 e 169, vem comparando a medida de capacidade, que é o litro, igual a professora ensinou vocês lá bebendo água. Então, vocês vão fazer e responder no próprio livro. Tipos de moradia. As moradias são muito importantes, pois servem de proteção contra a chuva, o vento, o sol, o frio e outras situações de perigos a que estamos sempre expostos. Existem diversos tipos de moradia e suas construções estão relacionadas à cultura de cada povo, às necessidades e às condições de cada indivíduo. Geralmente estão adaptadas ao tipo de local onde estão sendo construídas. As moradias podem ser: casa. Possuem apenas um andar. São construídas geralmente sobre o solo e servem de morada para uma família. Sobrado. É toda e qualquer casa com 2 ou mais andares, podendo morar uma ou mais famílias. Prédios. São edifícios com vários apartamentos, nos quais moram inúmeras famílias. Tipos de moradias e materiais utilizados. Casa de alvenaria. As casas de alvenaria são construídas com tijolos, cimento e telhas como base, podendo ser acrescentados itens como vidro, pedras, concreto e cerâmica. Palafitas. Existem regiões constantemente alagadas pela cheia de rios. Nesses locais, as casas são construídas com madeira sobre estacas, usando ainda papelão, isopor, plástico e lataria. Casas de pau a pique. Construções antigas que aplicam técnicas rudimentares. São feitas de madeiras entrelaçadas e barro. O telhado, por sua vez, pode ser feito com barro, telhas e folhas. E sim, esse tipo de moradia ainda é comum em determinadas regiões do interior do nosso país.
Oca. As ocas são moradias indígenas. Normalmente são moradias coletivas, feitas com troncos, galhos, cipós, folhas e palhas. Apesar da aparência frágil, resultado dos materiais usados, as ocas são casas muito resistentes. Iglus. Basicamente, são feitos com blocos de neve para abrigar pequenos ou grande número de habitantes. O objetivo das pessoas que os constroem certamente é fugir do frio, além de evitar o ataque de animais. Casa de pedra. Por não exigir nenhum tipo de manutenção depois da construção, as casas feitas de pedra são muito usadas em países da Europa. Os tipos de pedras usadas na construção são as mais variadas possíveis. Muitos castelos são construídos com este tipo de material. E então, como é o lugar onde você mora? Casa, prédio ou sobrado? Quem são as pessoas que moram com você? Conta um pouquinho pra gente. Hoje nós vamos fazer o PET de Geografia segunda semana. No PET de Geografia vem falando um pouquinho sobre o que a gente usa para construir as casas. Antes de começar, vamos ouvir uma história? Agora eu vou contar para você a história dos 3 lobinhos e o porco mau, de Eugênie Trevisas e L. Ogenbury. Era uma vez 3 lobinhos de pelos macios e rabos peludos que viviam com sua mãe. O primeiro era preto, o segundo era cinza e o terceiro branco. Um dia, a mãe chamou os 3 lobinhos à sua volta e disse: "Meus filhos, é hora de vocês saírem pelo mundo. Vão construir uma casa para vocês, mas cuidado com o porco mau." Não se preocupe, mamãe, nós ficaremos de olho nele. Logo, eles encontraram uma canguru que estava empurrando um carrinho de mão cheio de tijolinhos vermelhos e amarelos. Por favor, você pode nos dar algum desses tijolos? Certamente. Então, os 3 lobinhos construíram uma casa de tijolos. No dia seguinte, o porco mau veio andando pela estrada e viu a casa de tijolos que os 3 lobinhos tinham construído. Os 3 lobinhos estavam no jardim jogando croquet quando eles viram o porco mau chegando. Correram para dentro da casa e trancaram a porta. O porco bateu na porta e grunhiu: "Lobinhos, lobinhos, deixe-me entrar." Não! Não deixaremos entrar, nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa. E ele soprou e bufou, bufou e soprou, mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele foi buscar sua marreta e destruiu a casa toda. Os 3 lobinhos mal conseguiram escapar antes que as paredes se deslanchassem. Eles ficaram apavorados. Vamos ter que construir uma casa mais forte. Nesse momento, eles viram um castor que estava misturando concreto numa bitoneira. Por favor, você pode nos dar um pouco desse concreto? Claro! Então, os 3 lobinhos construíram sua casa de concreto. Mas eles tinham terminado e lá veio o porco mau, andando pela estrada. Então ele viu a casa de concreto que os 3 lobinhos tinham construído. Eles estavam jogando peteca no quintal quando viram o porco mau se aproximando. Correram para dentro da casa e trancaram a porta. O porco mau tocou a campainha e disse: "Lobinhos apavorados, deixem-me entrar." Não deixaremos entrar, nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa. E ele soprou e bufou, bufou e soprou, mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele foi buscar sua britadeira e destruiu a casa. Os 3 lobinhos conseguiram escapar, mas seus queixos não paravam de tremer. Vamos construir uma casa mais forte ainda. Nesse momento, eles viram um caminhão se aproximando, carregado de arame farpado, barras de ferro, placas de aço e cadeados de metal. Eles pediram ao rinoceronte que estava dirigindo o caminhão: Por favor, você nos dá um pouco de arame farpado, algumas barras de ferro e placas de aço e uns cadeados de metal? Claro! Disse o rinoceronte, dando-lhes tudo o que tinham pedido.
e deu-lhes também algumas correntes de ferro reforçadas, pois ele era um rinoceronte muito bondoso. Então os 3 lobinhos construíram uma casa super reforçada. Era a casa mais sólida e segura que se podia imaginar. Eles se sentiram muito tranquilos e absolutamente a salvo. No dia seguinte, o porco-mau veio pela estrada espiar como sempre. Os 3 lobinhos estavam brincando de amarelinha no quintal. Quando eles viram o porco-mau vindo, correram para dentro da casa, fecharam a porta e trancaram os 67 cadeados. O porco apertou a campainha do porteiro eletrônico e disse: Lobinhos apavorados de queixos trêmulos, deixe-me entrar. Não! Não deixaremos entrar, nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa. E ele soprou e bufou e soprou, mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele trouxe um pouco de dinamite, encostou na parede, acendeu o pavio e BUM! A casa explodiu. Os lobinhos mal conseguiram escapar, com seus rabinhos peludos chamuscados. Há algo errado com nossos materiais de construção. Eles disseram: Temos que tentar alguma coisa diferente. Mas o quê? Nesse momento, eles viram um flamingo empurrando um carrinho de mão cheio de flores. Por favor, você nos dá um pouco dessas flores? Perguntaram os lobinhos. Com prazer. E os 3 lobinhos construíram sua casa de flores. Uma parede era de cravos, uma de lírios e outra era de rosas, e a última era de flores de cerejeira. O teto era de girassóis e o chão um tapete de margaridas. Havia vitórias régias na banheira e copos de leite na geladeira. Era uma casa meio frágil, que balançava com o vento, mas era muito linda. No dia seguinte, lá veio o porco-mau pela estrada, espreitando, e viu a casa de flores que os lobinhos tinham construído. Ele tocou a flor de sino e disse: Lobinhos apavorados de queixos trêmulos e rabinhos chamuscados, deixe-me entrar. Não deixaremos entrar, nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa. Mas ao respirar profundamente, preparando-se para soprar e bufar, ele sentiu o aroma suave das flores. Era fantástico. E porque o aroma deixou-o sem fôlego, o porco respirou novamente mais uma vez ainda. Em vez de soprar e bufar, ele começou a aspirar. E aspirou cada vez mais profundamente, até ficar inebriado com o perfume das flores. Seu coração amoleceu e ele compreendeu como havia sido mal no passado. Em outras palavras, ele tornou-se um porco bom e começou a cantar e a dançar uma tarantela. A princípio, os 3 lobinhos ficaram um pouco preocupados, pensando que pudesse ser um truque. Mas logo perceberam que o porco tinha se transformado mesmo. Então correram para fora da casa. Eles se apresentaram ao porco e começaram a brincar com ele. Primeiro brincaram de esconde-esconde e depois de bobinho. Quando se cansaram, convidaram o porco a entrar em sua casa. Lhe ofereceram chá chinês, morangos e framboesas e convidaram-no a ficar com eles o tempo que quisesse. O porco aceitou e todos viveram felizes para sempre. Vocês gostaram da história? Eu amo essa história. Agora, junto com a sua família, vocês vão discutir e fazer a página 72 e 73. A professora não vai fazer com vocês porque são respostas pessoais. Cada criança vai ter a sua resposta.